Olá, terapeuta ocupacional! Eu espero que você esteja muito bem. Eu sou Nayana Santos, criadora da Escola EduTO, a primeira escola de educação continuada para terapeutas ocupacionais do Brasil, e esse é o canal EduTO. Aqui a gente conversa sobre vários aspectos importantes da terapia ocupacional. Eu espero que os conteúdos que a gente traga sejam úteis para você. E antes de mais nada, eu peço que você não esqueça de se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho que fica aqui em cima para você não perder nenhum dos nossos vídeos. Então vem comigo que hoje a gente vai descomplicar a terapia ocupacional. Então, o nosso conteúdo de hoje é um Descomplicando a Terapia Ocupacional. Eu vou trazer para vocês os pilares da prática da terapia ocupacional. Esses pilares estão descritos lá na nossa Estrutura da Prática Domínio e Processo, um documento que a Organização Mundial Americana de Terapia Ocupacional organizou e que serve como um guia, como uma base para que a gente, terapeuta ocupacional, estudante de terapia ocupacional, possa compreender melhor o domínio da terapia ocupacional e o processo da prática da terapia ocupacional. Então, falando um pouco dos pilares da prática da terapia ocupacional, eu tenho que dizer a vocês que eles proporcionam ao terapeuta ocupacional uma base fundamental, a partir da qual podem olhar para os clientes e suas ocupações e facilitar esse processo da terapia ocupacional. Os terapeutas ocupacionais, no caso nós terapeutas ocupacionais, a gente desenvolve esses pilares da prática da terapia ocupacional ao longo do tempo, através da formação, da tutoria, da supervisão, da própria prática clínica da terapia ocupacional, que vai trazer para a gente toda essa base. É como se fosse um ancoradouro da nossa assistência, das boas práticas em terapia ocupacional. Então, o primeiro pilar da terapia ocupacional são os valores e crenças fundamentais, enraizados na ocupação. Então, nós, terapeutas ocupacionais, nunca podemos esquecer qual é o objeto da nossa prática profissional, que é a ocupação. Obviamente que para a gente chegar na ocupação, a gente precisa fazer análise do desempenho ocupacional e dentro dessa análise a gente vai compreender um pouco os contextos que essas ocupações são realizadas, a gente vai compreender um pouco as funções do corpo, a gente vai compreender um pouco das funções mentais globais específicas. Inclusive aqui no canal a gente está fazendo uma série de vídeos onde eu vou ensinar vocês a fazerem a avaliação do estado mental do cliente. Então a gente vai conversar, a gente está conversando nessa série de vídeos sobre as funções mentais globais específicas que estão descritos dentro do nosso domínio e processo. Mas para que terapeuta ocupacional? Você está avaliando, por exemplo, a memória do seu paciente. Quando ele chega no seu consultório com uma queixa de memória, qual é o impacto dessa queixa de memória recente na ocupação do teu cliente? Ele está esquecendo de quê exatamente? Dos compromissos do dia a dia? De tomar um remédio, isso impacta na gestão da saúde dele? Então, ancorar a nossa prática profissional na ocupação é um dos pilares da terapia ocupacional. O outro pilar da terapia ocupacional é o conhecimento e a experiência no uso terapêutico das ocupações. Perceba, antigamente se falava muito, e isso é até um mito da terapia ocupacional. Vou trazer um vídeo sobre os mitos da terapia ocupacional. Se você tem interesse, deixa aqui nos comentários e me diz: faz, Nayana, faz o vídeo de mitos da terapia ocupacional que a gente vai gostar. Então, um dos mitos da terapia ocupacional é que o terapeuta ocupacional ele utiliza a ocupação como um fim. E não, a gente utiliza a ocupação como um meio e como um fim. A ocupação ela deve estar envolvida em todo o processo da terapia ocupacional. Um outro pilar da terapia ocupacional, um pilar fundamental da nossa prática, o que nos diferencia dos outros profissionais, são os comportamentos e normas profissionais. Então, a gente precisa seguir um regimento, a gente precisa seguir um código de ética e deontológico,
a gente precisa ter um registro no nosso conselho profissional, né? Depois que eu lancei a EduTO, alguns outros profissionais que não terapeutas ocupacionais sempre me mandam mensagem. Então, eu já recebi mensagem de um pastor, por exemplo, pedindo para fazer sua inscrição na escola EduTO, porque diz que tem como característica do trabalho dele o terapêutico, né? E aí eu expliquei para ele que não, a terapia ocupacional é uma profissão regulamentada, você precisa ter uma faculdade para exercer a terapia ocupacional. E tem um outro aspecto, você precisa ser registrado no seu conselho profissional, que é quem fiscaliza, né, e protege a população dos más profissionais. Então, isso é um pilar fundamental. Um outro pilar fundamental, e aí esse também, olha quantas ideias vai surgindo a partir de um vídeo. Esse também eu acho que dá um vídeo só sobre esse pilar, que é o uso terapêutico do eu. Então, o terapeuta ocupacional, só há terapia ocupacional na presença de um terapeuta ocupacional. Por que isso? Porque o próprio corpo de terapeuta, ele vai trazer para o cliente uma experiência seja sensorial, seja emocional, seja afetiva, seja do próprio controle da performance que ele vai estar fazendo naquele movimento, aquele treino, né? Aquele processo de preparação para a realização das ocupações. Então, a presença do terapeuta ocupacional, ele é fundamental para que haja o processo. Então, é necessário que o terapeuta ocupacional se prepare para aquele momento, esteja entregue. Lembrando que não existe neutralidade é uma falácia. O que existe é um distanciamento tal para que você possa e seja capaz de ajudar aquela pessoa. Então, é um pilar fundamental. E cada um desses pilares são influenciados por diversos contributos. Vou dar aqui uns exemplos para vocês, que também está lá descrito na nossa estrutura da prática da terapia ocupacional. Então, cada um desses pilares, ele é baseado na prática centrada no cliente, por exemplo, né? A prática centrada no cliente, ela é fundamental dentro da terapia ocupacional. Um outro aspecto importante que permeia, banha os pilares da terapia ocupacional é o raciocínio clínico e profissional. Dentro da escola EduTO, inclusive, a gente tem 2 ou 3 aulas só sobre raciocínio clínico e profissional da terapia ocupacional. Te convido a acessar o nosso site, conhecer a nossa programação e o funcionamento da nossa escola. Um outro aspecto importantíssimo é a competência para a prática. Então, o terapeuta ocupacional, ele precisa sim se fundamentar, ser dono, né? Conhecedor da prática baseada em evidência. Um outro aspecto importante é a ética. A prática baseada em evidência científica, como eu falei, então é fundamental que o terapeuta ocupacional conheça as melhores práticas, né? Deixe um pouco para trás essa coisa da minha experiência clínica, a minha prática mostra. Claro que a prática baseada em evidência, ela vem e corrobora a sua experiência, mas a sua experiência deve ser ancorada lá na prática baseada em evidência. Outra coisa importante é a prática baseada na teoria. Então, qual foi o autor que escreveu sobre? Se o autor não escreveu, comece você a escrever também as teorias e poder publicar os seus desfechos. E a autorreflexão, né, gente? A gente nunca pode esquecer de que o processo de terapia ocupacional, ele é dinâmico, ele vai mudando ao longo do tempo, ao longo do contexto, de acordo com a história do próprio cliente. Então, é necessário se trazer para a sessão, para a consulta, essa autorreflexão. Te peço que, se você gostou desse vídeo, se você achou que essa discussão sobre os pilares da prática da terapia ocupacional é útil, compartilhe esse vídeo lá nos teus grupos de WhatsApp, por exemplo. Compartilhe esse vídeo no teu Instagram e me ajuda a colocar a terapia ocupacional na boca do povo. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho e principalmente, gostou do vídeo? Não custa nada. Deixa o teu like e eu te espero no próximo vídeo. Até mais. Tchau.